Pedro Venceslau, tua vez de trazer aqui informações, porque um dos seus muitos xarás pelo mundo, no caso aqui o líder do PSB na Câmara, o deputado Pedro Campos, de Pernambuco, acabou de divulgar um vídeo dizendo que vai acionar o STF para pedir a anulação da votação da PEC da blindagem. A gente está vendo ali esta postagem dele. Só que tem uma questão, né? Ele foi um dos deputados que são próximos do governo, que são do campo da esquerda, que votou a favor do projeto da PEC da blindagem, com aquele argumento de que seria uma estratégia para tentar barrar a anistia, mas ele já está admitindo que a estratégia não deu certo, pelo menos por enquanto. A gente vai ver um trechinho desse vídeo, depois você nos traz aí o que você tem de apuração de uma espécie de DR aí na esquerda que está acontecendo, porque muita gente defendeu essa postura e no dia seguinte acabou sendo, de certa forma, desmentido pelos fatos. Vamos ver o vídeo de Pedro Campos primeiro. A ação da PEC foi iniciada com essa discussão ainda em andamento. Por isso, como líder da bancada, ouvindo os parlamentares, decidimos votar pelo adiamento da discussão para ganhar tempo e também contra o voto secreto e contra o foro privilegiado para presidentes nacionais de partido. Nos demais pontos, a bancada votou dividida. Eu, junto com a maioria, votamos a favor. Numa tentativa de manter abertas pontes para que fosse derrubada a anistia e para a pauta do governo e a pauta do povo brasileiro avançasse aqui nessa casa. Nós sabemos o que aconteceu depois. A PEC passou do jeito que nós não queríamos, inclusive com a manobra para voltar ao voto secreto que nós já tínhamos derrubado em votação. Por isso, tenho a humildade de reconhecer que não escolhemos o melhor caminho e saímos derrotados na votação da PEC e na votação da anistia. E pela forma como foi conduzida. A manobra na PEC. Bom, a gente viu um trecho ali, o recado já ficou claro, né, Pedro Venceslau? Quero te ouvir porque é isso. Quer dizer, terça-feira, muita gente que votou a favor da PEC da blindagem matou no peito, defendeu, prerrogativa dos parlamentares, tudo certo. Teve gente que votou meio constrangido, questionado, principalmente esse campo da esquerda. E o argumento que você trouxe ontem, por exemplo, com o Gilmar Tato, era, olha, é um gesto para barrar a anistia. E agora Pedro Campos já falando, não deu certo. E aí, como é que fica esta situação? Como é que está a discussão aí, como eu usei o termo aqui, a DR na esquerda, diante desses 2 dias que, ao fim e ao cabo, as posições que o governo federal parecia externar saíram ambas derrotadas? Olha, eu apurei uma coisa curiosa. Ontem, durante a reunião da bancada do PT, que fechou questão, Lindbergh Farias conduzindo a reunião, mas com a presença do Edinho Silva, presidente nacional da sigla, que não é pouca coisa, quer dizer, jogou peso político na reunião. O partido e a bancada fecharam questão, orientaram para votar contra a PEC da blindagem. Teve deputado do PT pedindo voto por WhatsApp para que pelo menos uma parte da bancada votasse a favor da PEC da blindagem. Era um exercício de redução de danos, porque eles avaliavam que se o PT registrasse um número considerável de dissidentes, eles teriam argumentos para negociar com o Centrão. E acabou que o PT registrou 12 votos dissidentes, alguns deputados acabaram não participando da votação, com aquele argumento que a gente trouxe ontem do Tato, que foi um pouco o que disse hoje o Pedro Campos. É preciso manter pontes com o Centrão, fortalecer o Hugo Mota para evitar a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita e para fazer avançar as pautas do governo. Foi o que disse o Pedro Campos hoje. A tarifa social da energia, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O governo tem uma base muito frágil e a esquerda tem uma minoria absoluta no Congresso Nacional. Então o Pedro Campos gravou esse vídeo para também reduzir danos, não só para ele na eleição do ano que vem, para deputado federal, mas para o irmão dele, João Campos, que vai disputar o governo do Estado. Há um temor de que essa posição favorável à PEC da blindagem possa trazer muitos prejuízos políticos em ano eleitoral, como aconteceu no distante ano de 2001, quando Aécio Neves era o presidente da Câmara dos Deputados. Havia um clamor popular depois da questão do deputado Donadon, que estava preso, mas conseguiu, graças ao voto secreto, manter o mandato dele de deputado federal. Então criaram o chamado pacote ético naquele ano de 2001. Aí eu procurei o deputado Gilmar Tato, que assim como Pedro Campos, com os mesmos argumentos, votou a favor da PEC da blindagem, no voto dissidente da bancada, para saber se ele também fazia essa autocrítica, se ele concordava com Pedro Campos. Ele disse o seguinte, que discorda, ele falou, olha, se não passar a anistia, acho que não foi um erro
ter votado a favor da PEC da blindagem. Íamos empurrar o centrão para os bolsonaristas, fecha aspas, me disse o deputado Gilmar Tato. Então, há discordâncias na leitura tático-estratégica, na leitura de cenário sobre essa questão. Do ponto de vista político, o PT mostrou que não está fechado com a anistia, mas empurrou o desgaste político para o centrão. Eu lembro lá atrás, isso me faz lembrar um discurso do Sóstenes Cavalcante, porque ele foi o primeiro a sair em defesa da PEC da blindagem. Percebeu que estava sozinho, todo mundo ia votar a favor da PEC, mas ele estava ali como líder. Aí ele falou, não é prioridade mais para o PL, não vamos pagar essa conta sozinho. É uma fatura muito cara para o mundo político, para quem vai tentar renovar o mandato no ano que vem. Então, o Centrão esperava dividir essa fatura política com o PT, porque o próprio presidente Lula percebeu que não adiantava orientar a base do governo a votar contra, ia perder. Então, liberou a base, mas alertou, e por isso que o PT tomou posição contra. Isso vai custar caro no ano que vem, vai custar caro para o Lula, vai custar caro para os candidatos para todos os cargos eletivos. O PT pode dizer que não fechou questão, mas aí os dissidentes vão ficar marcados na história como favoráveis à PEC da blindagem.